Marcos capítulo 5, versículo de número 21. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor que fale conosco, pois nós precisamos e necessitamos das Tuas palavras, pois nós consideramos as Tuas palavras alimentos sólidos para o nosso espírito. Sem as Tuas palavras, ó Deus, nós não somos nada, nós não podemos coisa alguma. É a Tua palavra que renova as nossas forças, é a Tua palavra que limpa o nosso coração, é a Tua palavra que nos mantém de pé. Então fale conosco, fala, Senhor, direto ao nosso coração, pois nós precisamos da Tua palavra para viver não só hoje, mas sempre. A igreja diga amém. Amém. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim: quando Jesus tinha atravessado no barco para o outro lado do lago, uma enorme multidão ajuntou-se ao redor dele pela praia, ou na praia. O líder da sinagoga do lugar, chamado Jairo, veio e prostrou-se diante dele, suplicando-lhe que curasse a sua filhinha. Ela está a ponto de morrer, dizia ele em desespero. Por favor, venha pôr suas mãos sobre ela para que ela viva. Jesus foi com ele. Uma multidão o seguia tão de perto que o comprimia. Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, ela piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou, e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído poder, e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados, e ainda pergunta: quem tocou em mim? Porém Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido com ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu, não há mais a necessidade de incomodar o mestre. Porém Jesus não fez caso dos comentários deles e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus fez a multidão parar e não deixou ninguém ir com ele à casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão, com choro e lamentação em alta voz. Ele entrou e disse: por que todo esse choro e alvoroço?
a criança não morreu, está apenas dormindo. Então todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, mandou todos saírem, e tomando o pai e a mãe da criança e os seus 3 discípulos, entrou no quarto onde estava ela deitada. Segurando a menina pela mão, ele disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Jesus os proibiu de contar o que tinha acontecido e mandou-lhes dar alguma coisa para ela comer. Até aqui, diga glória a Deus, queridos. Vamos meditar nesta palavra tão conhecida, a qual há muito tempo nós não meditamos sobre ela. É a história de um homem chamado Jairo, um chefe de uma sinagoga, um homem bem-sucedido, um homem bem conhecido, principalmente por todos daquela região onde Jesus estava, onde Jesus passava, e a história de uma mulher, que até hoje a gente não sabe o nome dela. A gente só conhece essa mulher como a mulher hemorrágica, ou a mulher do fluxo de sangue. Vamos meditar na história desses dois, e meditando na história desses dois, nós percebemos que eram 2 pessoas de fé. Tanto Jairo era um homem de fé, quanto a mulher hemorrágica era uma mulher de fé. A gente sabe que fé é a certeza daquilo que a gente espera. A gente sabe que a definição de fé está lá em Hebreus 11:1. Fé é aquilo que a gente espera que aconteça, e a convicção de fatos que a gente não consegue ver, que a gente não consegue enxergar com os olhos naturais. Tanto Jairo quanto essa mulher aqui, eles tinham a certeza de que só Jesus na vida deles. Repare que a multidão cercava Jesus, a multidão estava comprimindo Jesus. Eu acredito que Jesus não precisava nem ter o trabalho de andar, porque a multidão o arrastava. E Jairo chegou com muita facilidade até Jesus. Por quê? Porque era conhecido, porque era bem sucedido. Afinal de contas, querendo ou não, era uma autoridade, era chefe de uma sinagoga, era um homem religioso, bem visto por muitos. Então ele teve uma facilidade incrível de chegar até Jesus. Porém, exercitou a fé quando se colocou diante de Jesus. O problema dele qual era? A filha que estava quase morrendo. A filhinha dele estava à beira da morte. Esse homem, com certeza, já havia tentado vários médicos. Era um homem que tinha uma situação financeira boa. Jairo não era um miserável, Jairo não era um pobretão, Jairo tinha uma condição financeira boa, e ele com certeza tentou todos os médicos, os melhores daquela época, mas a filhinha dele continuava doente, continuava enferma, e agora está quase morrendo, está a ponto de morrer, está à beira da morte. Então, quando ele se coloca diante de Jesus, ele exercita a fé. De que maneira? A fé de Jairo era a seguinte: que se Jesus colocasse a mão sobre a filhinha dele não morreria, a filhinha dele ia viver, a doença ia cair por terra, a enfermidade ia bater em retirada. Essa era a fé que Jairo carregava dentro de si. Ele tinha certeza, ele tinha convicção de que se Jesus colocasse a mão sobre a sua filhinha, a questão estava resolvida, o problema estava resolvido, estava solucionado. Então Jesus se colocou à disposição de Jairo, e ele
foi com Jairo até a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que uma mulher tocou em Jesus. Uma mulher tocou nas vestes de Jesus. Qual era a situação dessa mulher? Totalmente diferente da de Jairo. Essa mulher era uma mulher que vivia no anonimato, ninguém conhecia essa mulher, como eu disse anteriormente, ninguém sabe o nome dela até hoje. A Bíblia nunca relatou o nome dessa mulher, ela vivia no anonimato, mas era uma mulher também de fé. Antes dela ouvir falar de Jesus, ela procurou vários médicos, e os médicos não deram conta. Ela só parou de procurar os médicos porque o dinheiro acabou. Então, alguém chegou para ela, conhecendo essa mulher, e disse: olha, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode te curar. Eu acredito que essa pessoa, quando falou de Jesus para essa mulher, deve ter citado os milagres que Jesus fez. Deve ter citado os milagres que Jesus realizava. Essa pessoa deve ter dito: olha, Jesus faz cego enxergar, Jesus faz mudo falar, surdo ouvir e ressuscita mortos. Essa palavra deve ter enchido o coração daquela mulher de fé, e muita fé. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher ouviu a palavra de Deus. Aquela mulher foi evangelizada por alguém. Alguém falou do Evangelho, alguém falou de Cristo para aquela mulher. E ela, que já era uma mulher de fé, se encheu ainda mais, agora, da fé de Deus dentro dela. Ela crê que Jesus pode realizar a cura. Ela crê que Jesus pode derramar sobre o seu corpo saúde plena, total e completa. Ela simplesmente creu, ela simplesmente acreditou. E ela começou a projetar na mente, ela começou a pensar: bom, eu não preciso fazer um pedido de oração para Jesus, eu não preciso que Ele coloque as suas mãos sobre mim, eu só preciso tocar nas vestes dele. Eu não quero tocar na carne de Jesus, eu não quero tocar no seu braço, eu não quero tocar no seu rosto, não. Para mim basta tocar no seu manto, tocar nas suas vestes. Ela começou a colocar na mente: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Aí, algumas pessoas dizem assim: a fé dessa mulher era maior do que a fé de Jairo. Eu acredito que os dois tinham fé na mesma medida, só que um decidiu agir de um jeito e a outra decidiu agir de outro jeito, mas os dois possuíam uma fé grande, os dois possuíam uma fé inabalável. Jairo acreditava que se Jesus tocasse na filhinha dele, a filhinha dele não ia morrer. A mulher acreditava que se tocasse nas vestes de Jesus, ficaria curada. E ela largou tudo, deixou tudo para ir ao encontro de Jesus. Se lembra que eu disse que Jairo teve uma facilidade tremenda para chegar até Jesus? Já essa mulher não. Essa mulher ela teve que perseverar. Essa mulher ela teve que insistir para tocar nas vestes de Jesus. Apesar da narrativa da Bíblia, com toda certeza eu digo para vocês, essa mulher não chegou tocando logo nas vestes de Jesus. A multidão cercava Jesus. Todo mundo queria estar pertinho de Jesus. Todo mundo queria estar o mais próximo possível de Jesus. E não foi fácil para essa mulher tocar nas vestes dele. Ela deve ter tomado um empurrão daqui, dali, acolá, porque ninguém queria perder o seu lugar. Mas de tanto insistir, de tanto perseverar, ela acaba tocando nas vestes de Jesus. Nós temos
que aprender uma coisa: não podemos deixar de perseverar, temos que insistir. Jesus diz que aquele que bate na porta, a porta se abre. Se você está do lado de fora de uma casa e fica olhando para a porta, sabendo que tem alguém dentro da casa, e você não bate na porta, a porta não vai se abrir. Mas se você bate na porta, aquele que está dentro da casa ouve e abre a porta para você entrar. Assim é o nosso Senhor. Quando nós pedimos, quando nós declaramos, quando nós projetamos algo na nossa mente, isso significa bater na porta. Ele ouve, ele vê a intenção do nosso coração e realiza um desejo maior do nosso coração. Diga glória a Deus. Quem está recebendo essa palavra, diga amém, queridos. Então aquela mulher insistiu, perseverou, não desistiu, até que ela toca nas vestes de Jesus. Aí Jesus para. Jesus quer saber quem tocou nas suas vestes. Nesse meio tempo, vale lembrar que Jairo está do lado de Jesus. Jairo tinha pressa. Jairo tinha pressa de ir logo para sua casa, para que Jesus tocasse na sua filhinha, para que a sua filhinha ficasse curada. Afinal de contas, quando ele saiu de casa, ele percebeu que sua filhinha estava quase falecendo, estava à beira da morte. Então Jairo ali do lado de Jesus, cheio de pressa. Mas Jesus para e faz a pergunta: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? E os discípulos responderam para Jesus: mestre, é tanta gente tocando no Senhor, e o Senhor faz uma pergunta dessa. Foi como se os discípulos dissessem: dá para fazer uma outra pergunta? Porque essa está difícil de responder. Está todo mundo tocando no Senhor. Mas de Jesus saiu poder. De Jesus havia saído virtude. Um milagre havia acontecido. Ninguém reparou nisso, mas um milagre havia acontecido. Jesus está à espera. Jesus quer saber quem tocou nele, ou melhor, quem tocou nas suas vestes. Você pode imaginar comigo a ansiedade que deve ter tomado o coração de Jairo? Jesus para e não vai adiante sem antes ele saber quem havia tocado nele. Jairo devia estar pedindo ao Pai para que revelasse logo aquela pessoa, porque ele tinha que continuar na caminhada com Jesus até a sua casa para que a sua filhinha fosse curada. Mas Jairo teve paciência. Você pode repetir comigo? Diga: Jairo teve paciência. Diga para quem está do seu lado assim: você tem que ter paciência. É difícil, né, meu irmão? Ei, meu irmão, é difícil a gente ter paciência. Por mais que a gente tenha consciência disso, é difícil da gente ter paciência. A gente quer resolver as coisas logo para ontem. A gente quer resolver as coisas logo já, na mesma hora. Nós temos pressa. Assim como Jairo tinha pressa de receber a sua bênção, a sua vitória, nós também temos. Nós temos pressa de ser abençoados. Mas a gente sabe também que nada é no nosso tempo. Tudo é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é o mais certo que existe. É o mais correto. Não adianta enfiar os pés pelas mãos ou as mãos pelos pés. Não adianta querer antecipar nada, porque tudo acontece no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus, ou então conforme a permissão de Deus. Diga glória a Deus. Então Jesus não arreda o pé dali. E aí a mulher se prostra aos pés de Jesus e conta para Jesus toda a verdade. Conta para Jesus toda a sua história. Eu disse que a mulher contou para Jesus
toda a sua história. Ou seja, ela começou a contar para Jesus como ela havia projetado na sua mente, como aconteceu, como ela ouviu falar dele. E isso deve ter levado um tempo. Ela deve ter contado com detalhes para Jesus sobre a sua trajetória. E Jairo, ali do lado de Jesus, ouvindo a mulher, esperando com paciência, até que aquele testemunho ali, aquele depoimento acabasse, para que Jesus seguisse em frente. E quando a mulher acabou de falar, Jesus disse: filha, vá em paz, a tua fé te salvou, fica livre desse sofrimento. Repare que Jesus, ele não disse: olha, vá em paz, porque eu fiz acontecer na tua vida. Não, ele diz: a tua fé te salvou. Foi porque ela teve fé, foi porque ela acreditou, foi porque ela perseverou, foi porque ela insistiu e não desistiu. Vamos insistir naquilo que queremos, naquilo que desejamos. Não vamos desistir com facilidade das coisas. Vamos perseverar. Vamos carregar dentro da gente o espírito de perseverança. Vamos em frente. Vamos em frente. Sem desanimar. Nós não podemos desanimar. Nós já chegamos até aqui. Vamos desanimar agora? Logo agora que a nossa bênção está bem próxima, diga glória a Deus. Receba aí essa palavra, tua bênção está próxima de acontecer. E você não pode desistir agora. Você não pode parar agora, vai em frente. Então aquela mulher, quando acaba de contar para Jesus sobre a sua trajetória, a Bíblia não narra, mas Jairo dentro de si deve ter dito: glória a Deus, aleluia, amém. Que bom que essa mulher terminou o seu depoimento. Mas eles ainda estavam falando com a mulher. E chegaram algumas pessoas da sinagoga onde Jairo dirigia. E disseram para Jairo, na presença de Jesus, de maneira fria: sua filha morreu já. Agora não há mais a necessidade de incomodar o mestre. Agora, Jairo, precisamos de você lá para enterrar, para sepultar a sua filhinha. Não tem mais jeito. Em outras palavras, foi isso que eles disseram: não tem mais jeito. Quando alguém disser para a gente que a nossa causa não tem mais jeito, automaticamente, imediatamente, nós temos que abrir a boca e responder que a última resposta é de Deus para a nossa vida. A última palavra é a de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Porque sempre chega alguém no nosso caminho para jogar um balde de água fria na gente, para tentar fazer com que a gente desista. Se fosse para você desistir, Jesus diria para você: desiste, minha filha, desiste, meu filho. Mas eu tenho certeza que Ele não fala isso para os seus filhos, porque para Ele jamais haverá impossíveis, e tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. Quando disseram para Jairo: não tem jeito, a Bíblia diz que Jesus fez caso daquela palavra. Jesus não recebeu aquela palavra, se voltou imediatamente para Jairo e disse: olha, não tenha medo, creia somente. Eles estão dizendo que a tua filhinha está morta, mas eu digo que ela não está. E aí agora Jairo decide: ou ele recebe a palavra dos outros, ou ele recebe a palavra de Jesus. Você prefere receber a palavra de quem? Não ouvi. Jesus. Todos nós preferimos receber a palavra de Jesus. Então, quando alguém disser que o teu problema, tua causa não tem jeito, não dê ouvidos a essa gente que se guia por vistas, que vive olhando
para as circunstâncias. Nós não somos daqueles o qual nos guiamos ou andamos por vistas. Nós não olhamos para as circunstâncias. Nós somos da fé. Diga: eu sou da fé. Eu sou da fé. Amém, queridos? Amém. Diga comigo assim: eu sou o filho de Abraão. Amém, queridos? A Bíblia diz que os filhos de Abraão são da fé. Abraão andava, Abraão vivia pela fé, somente da fé, única e exclusivamente ele andava pela fé. É o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que andar única e exclusivamente da fé que Deus colocou dentro da gente, porque a fé que Deus imputou em nós, que Deus colocou em nós, é uma fé extraordinária. Glória a Deus, queridos. Nós não vemos com os olhos naturais a nossa bênção, mas nós cremos que a nossa bênção já está garantida e faz parte da nossa vida. Diga: eu recebo essa palavra. Amém, irmãos? Então, Jesus simplesmente diz para Jairo: não tenha medo, não tenha medo, porque a sua filhinha, ela não está morta. Estão dizendo que está, mas eu digo que não está. E Jairo opta por receber a palavra de Jesus. Jairo vai com Jesus até o fim, mesmo ouvindo más notícias. Ele acredita em Jesus, ele crê em Jesus, ele crê no poder de Deus na vida dele e principalmente na vida da filhinha dele. Jairo decide não dar ouvidos àquelas pessoas que lhe trouxeram friamente a má notícia. E aí eles continuam na caminhada com Jesus. E quando Jesus chega na casa de Jairo, percebe que ali há um alvoroço, todo mundo chorando, todo mundo pranteando, todo mundo desesperado. E Jesus tenta acalmar os ânimos, os nervos. Jesus tenta fazer com que o emocional daquela gente venha voltar ao equilíbrio. E Jesus simplesmente diz: gente, para que tanto choro? Para que tanto grito? Para que tanto desespero? Aí Jesus diz: a menina não está morta. Jesus traz uma boa notícia para eles, mas eles preferem ficar com a má notícia. Jesus diz: ela não está morta, gente, ela só está dormindo, e eu vou subir para despertá-la. Todo mundo começou a rir de Jesus, a chacotear Jesus. Todo mundo começou a debochar de Jesus naquele momento. Eram pessoas que se guiavam por vistas. Eram pessoas que já tinham ido no quarto da menina, já tinham tocado na menina, e viram com seus próprios olhos que, humanamente falando, realmente ela estava morta. Não havia nada de espiritual naquela gente. Aquela gente vivia segundo a carne. Aquela gente vivia na carnalidade. Aquelas pessoas, elas receberam a notícia de que realmente a menina estava morta e foram até o fim com isso. Havia uma negatividade ali naquele meio, entre aquelas pessoas. Havia um pessimismo. Por mais que Jesus dissesse: ela não está morta, eles não iam acreditar, eles não iam crer, de maneira alguma, em hipótese alguma. Então Jesus pediu, ou mandou, ordenou, para que todo mundo saísse dali. E todo mundo saiu. E por que Jesus fez isso? Porque onde Jesus habita não pode haver negatividade. Onde Jesus habita não pode haver pensamentos contrários ao dele. Onde Jesus habita tem que haver em cada um o espírito da fé. Amém. E você sabe qual é o espírito da fé? Está escrito lá em uma das cartas de Paulo aos Coríntios. O espírito da fé se resume na seguinte frase: eu criei, por isso falei. Você pode repetir comigo?
Diga, eu criei, por isso falei. Mais uma vez, diga, eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé que estava na mulher hemorrágica. Ela cria que se tocasse em Jesus, ela ficaria curada. Esse era o espírito da fé que estava em Jairo. Ele cria que se Jesus fosse até a casa dele e tocasse na filhinha dele, a filhinha dele não ia morrer, a filhinha dele ficaria curada e toda a enfermidade cairia por terra. Diga glória a Deus. O espírito da fé é esse. Eu criei, por isso falei. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, de dentro da gente. Você não pode soltar palavras negativas, você não pode soltar palavras pessimistas. Eu criei, por isso falei. Em você opera o poder de Deus. Quando você fala, quando você declara, o poder de Deus se manifesta. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você está recebendo essa palavra? O poder de Deus se manifesta nas nossas palavras. Diga para quem está do seu lado assim, olha, nas suas palavras há poder. Amém, queridos? Nas nossas palavras há poder. Você não pode se esquecer disso. Então o espírito da fé estava nesses dois personagens da Bíblia, a qual nós estamos meditando sobre eles, Jairo e a mulher hemorrágica. Jesus manda todo mundo embora da casa, e aí só ficam na casa quem? Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Só esses 5 sobem com Jesus. Só eles. Só eles sobem no quarto da menina. E por que só ficaram eles? Porque estavam no mesmo espírito. Eles estavam crendo que a menina ressuscitaria. Eles estavam acreditando que a menina voltaria à vida. Então subiram com Jesus. E Jesus não faz nenhuma algazarra. Jesus não grita. Jesus não pula. Jesus não roda. Jesus não salta. Ele toma a mãozinha da menina. Deve ter feito um carinho na mãozinha dela e deve ter dito: menina, levanta. E quando ele diz: menina, levanta, a menina abriu os olhos. Ela reviveu. O clima ali era favorável, porque não todo mundo que estava ali, Pedro, Tiago, João, Jairo, a mãe da menina, todo mundo estava acreditando que a menina ressuscitaria. A Bíblia diz lá no livro de Atos que quando a igreja está no mesmo espírito, para ser mais preciso, em Atos capítulo 9, para ser mais preciso, Atos 9, a Bíblia diz que quando a igreja está no mesmo espírito, um milagre acontece. Amém. A minha luta é essa, que a igreja esteja no mesmo espírito. E eu peço sempre a Deus, se tiver alguém no nosso meio que não está no mesmo espírito, que seja feliz em outro lugar, porque nós queremos andar no mesmo espírito, na mesma fé, porque queremos ver as bênçãos de Deus, os milagres que Deus tem preparado para nós, se manifestando, se concretizando, se materializando na nossa vida. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso forte para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a menina levanta. A menina ressuscita. A menina abre os olhinhos e senta na cama. Foi uma alegria tremenda para Jairo, para a mãe da menina. E os discípulos, esses 3 em especial, eles puderam contemplar o sobrenatural. Eles viram com seus olhos o poder de Deus operando de maneira magnífica. E aí Jesus, ele diz para a mãe da menina: dá um pouquinho de comida para ela. Ela está fraquinha, né? Só para ela ter
as forcinhas dela, segundo a carne, renovadas. Dá um pouquinho de comida. Aí, isso não está escrito que eu vou falar, mas imagina, a mãe da menina vai preparar a comida e diz para ela: minha filha, vai brincar um pouquinho lá fora, enquanto a mamãe prepara a comida. Aqueles que ficaram de fora da casa, eu tenho a certeza que não foram embora não, saíram do quintal da casa, mas devem ter ficado ao redor da casa, esperando para ver o que ia acontecer. Imagina a menina sai de dentro daquela casa, e aquelas pessoas que riram de Jesus, que debocharam de Jesus, agora estão vendo que aquela que estava morta havia ressuscitado. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Quero dizer para vocês, muita gente vai ficar sem palavras, embasbacado, abobalhados com a vitória que Deus tem para entregar para vocês. Diga glória a Deus, toma posse dessa palavra, dá um grito de glória a Deus, dá um aplauso bem forte para o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, diga eu creio num milagre, diga eu recebo e tomo posse da minha vitória, diga em nome de Jesus, eu tenho a certeza de que não tem nada perdido, diga eu acredito que esse problema já está caindo por terra, eu creio, Jesus, que todo mal que tem me rodeado, tentando me derrubar, já está batendo em retirada. Diga eu tenho a certeza, Senhor, que a minha vitória já está garantida, que a minha bênção já está nas minhas mãos. Diga eu posso não ver aos olhos naturais, mas eu creio. Diga eu creio na minha vitória, eu creio no meu milagre, e assim se fará, porque o Senhor é fiel. Diga Jesus, eu saio hoje daqui cantando o hino da vitória, glorificando mais e mais o teu santo nome, pois eu tenho a certeza que o Senhor não falha, nem nunca falhará. Diga o Senhor é fiel. Diga louvado seja o nome de Jesus. Diga louvado seja o nome de Jesus. Amém. Dá mais um aplauso forte para Jesus. Glórias e glórias a ti, Senhor. Amém, queridos? Deus é fiel. Insista naquilo que você quer. Insista naquilo que você precisa. Naquilo que é de necessidade para a sua vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você recebeu com alegria essa palavra? Valeu a pena nos reunirmos aqui hoje? Aleluia, Jesus é maravilhoso. Diga para quem está do seu lado assim: olha, já deu tudo certo para você, em nome de Jesus. E os irmãos do Facebook, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês que estavam nos assistindo. Deus abençoe.